nunca sofreu de dor nas costas? Talvez em algum período da sua vida ou talvez você esteja vivendo essa situação agora. O Vida e Saúde vai tratar desse assunto com especialistas, então não perca, está só começando. Antes eu quero convidar você para meditar numa promessa maravilhosa que Deus deixou para a gente. Está lá em Êxodo 15, 26 da sua Bíblia, que diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Que promessa maravilhosa Deus tem pra gente, se a gente tão somente obedecer todos os princípios, todas as recomendações que Deus tem pra gente. Que Ele te abençoe nesse dia, que você possa escolher obedecer a Deus e receber a bênção da saúde na sua vida. No programa de hoje a gente também vai fazer uma receita super gostosa, tá um cheirinho bem delicioso aqui no nosso estúdio, é a sopa de espinafre. Dá uma espiadinha aqui como é que fica essa receita toda arrumadinha. Para você que tem preconceito contra essa hortaliça tão rica e poderosa, eu quero te desafiar a fazer essa receita. Acesse o nosso blog novotempo.com/vida e saúde para saber dessas e outras receitas com quantidade, com dicas inteligentes sobre as receitas, como você pode servir, momentos oportunos para servir também. Acesse o nosso blog e aproveita para compartilhar também, tá? Também quero convidar você para acessar o nosso Facebook e deixar lá como é que anda sendo a sua trajetória de mudança de vida. Tá acontecendo coisas boas? Tá sendo difícil aí a mudança? Quero convidar você também para não desanimar, porque não há ganho sem sacrifício. Então fica firme que daqui a pouquinho você vai estar se sentindo melhor e as bênçãos da saúde vão alcançar você também. Para falar sobre o assunto de hoje, a gente está aqui com o Dr. Gabriel Monteiro, que é ortopedista lá do Hospital Adventista de São Paulo. Obrigada pela participação, doutor. E também temos aqui o Rogério Zero, que é lá da clínica do Cevisa e é fisioterapeuta lá. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço. E a gente tem aqui também uma estrutura montada, a gente está aqui com o nosso modelinho aqui, que é o Posturinha, a gente apelidou aqui, está aqui do lado, vai participar com a gente, mostrando, tratando desse assunto tão importante, dores nas costas. Queria saber, doutor Gabriel, por que as pessoas têm dores nas costas? Quais são os tipos mais comuns? Então, já que trouxemos um esqueleto para ilustrar, deixa eu mostrar aqui para o pessoal entender. Vou virar aqui de lado, que fica uma melhor compreensão. Os tipos de dores da coluna vertebral, né, da região das costas, geralmente consiste na cervicalgia, que seria uma dor. Vamos virar um pouquinho mais para lá. Isso. A cervicalgia, que muitas vezes tem uma dor nessa região cervical do pescoço e pode ter uma irradiação para os membros superiores, né? A região torácica, que seria uma dorsalgia, muitas vezes alguma alteração pulmonar pode ter uma dor nessa região. Contusões de costelas também favorecem o aparecimento dessas dores. E a região lombar, que seria as queixas mais frequentes de uma lombalgia, né, de dores nas costas, que muitas vezes também tem radiação para os membros inferiores, que seria uma lombociatalgia. Por que as pessoas podem sentir dores nas costas? Fala pra gente, Rogério, quais são as possíveis causas mais comuns aí? O mais comum é realmente a má postura, né? E começa lá já na infância. Quando a criança Podem sentar aqui, se vocês quiserem. A criança passa a maior parte do tempo sentada numa cadeira escolar e ali ela já começa a ganhar os vícios posturais, que é aquela postura inadequada, que é não utilizar, por exemplo, do encosto da sua cadeira. Isso vai agravando, vai aumentando as curvaturas fisiológicas naturais do nosso corpo. Tá. Então vai aumentando a lordose, vai colocando ela numa região, então, em vez dela trazer o objeto próximo a ela, ela vai numa postura, então, cifótica, isso aí vai gerando tensões musculares e vai prejudicando, então, e gerando essas dores, né? Dores por tensões devido à má postura, então... A própria mochila, o peso da mochila pode estar também atrapalhando, né, Rogério? Justamente, hoje... A gente pode considerar, se não, mas está chegando já 80% da população sofre de problemas de coluna. E já começa na primeira infância essas dores, justamente pelo uso incorreto da mochila, não ajustado corretamente nas costas, o peso em excesso
E após um trabalho preventivo de orientação escolar, você consegue, então, levar essa informação. Então, a fisioterapia preventiva é isso, é levar a educação lá na escola. Método correto de usar mochila, quantidade de peso, questão de postura sentada e também exercícios que poderá fazer durante o dia para evitar o surgimento dessas dores. É legal esse investimento porque o aluno vai levar essas informações, essas dicas para o resto da vida. Então ele vai ser uma pessoa muito mais consciente de como se posicionar e usar a coluna mais a seu favor. E o aluno ajuda, né? Ele aprende na escola e leva para casa. Certamente. Vai ensinar o pai, vai ensinar a mãe, vai corrigir. Ó, a mãe tá pegando, agachando do lado errado, do jeito errado, da maneira errada para estender a roupa no varal. Então essas dicas a criança própria vai ser o corretor lá em casa. Entendi. Agora, algumas dores, como o Dr. Gabriel mencionou, não parecem que são da coluna. Por exemplo, uma dor no braço, por exemplo, uma dor na perna, por exemplo, uma dor aqui que parece que é uma dor renal. Como é que a gente diferencia essas dores de dor na coluna? Então, as dores decorrentes de alguma alteração estrutural da coluna vertebral, uma alteração do disco, por exemplo, o disco intervertebral, ela pode ter uma correspondência tanto na região que está situado o disco intervertebral, ali perto da região, quanto uma radiação para membros superiores ou inferiores, né? Seria uma compressão da medula ou de uma raiz nervosa e devido a essa compressão, teria os sintomas referidos nos membros. Mas uma dor, por exemplo, como a dor renal, pode ser por um cálculo renal, existe essa dor e tem um reflexo na região lombar. É uma dor geralmente aguda, né? E outras alterações no rins, como uma infecção renal, uma pielonefrite, o paciente vai apresentar febre, vai apresentar alterações urinárias. Tem alguns sinais e sintomas que vão diferenciam de uma lombalgia propriamente dita, né? Primeiro passo, uma dor na coluna, tô sentindo, comecei com aquele problema, o que fazer? Então, primeiro tem que ficar sempre atento aos sinais e sintomas que está apresentando aquela dor, né? Porque sempre parece que assim, algumas dores são mais assim, traumáticas, né? Tava varrendo e senti aquela puxada, mas às vezes as pessoas acordam com dor. Então, geralmente, como o Rogério falou, a maior parte das dores tem uma origem muscular. Uma contratura muscular por um mau jeito, foi pegar um objeto no chão e deu aquela travada. Um vício postural, o estresse do dia a dia também favorece a contratura muscular. Então, a maior parte tem uma origem muscular, né? Tá. Essas queixas, geralmente, são bem específicas e o tratamento difere. Um remédio analgésico, anti-inflamatório, relaxantes musculares e alongamentos e fortalecimento da coluna lombar. É muito importante também frisar nessa etapa do tratamento que apenas a região lombar, muitas vezes, fortalecer apenas a região lombar, muitas vezes o paciente ele não vai ter uma melhora. Tem uma musculatura integrada do abdômen, dos posteriores da coxa, musculatura glútea, tudo isso para evitar com que essa lombalgia ela se cronifique, né? Agora, alterações estruturais, como eu citei a doença do disco intervertebral, aí tem um aparecimento de outros sintomas. Geralmente é uma ciatalgia, uma dor referida no membro inferior, com diminuição da força muscular, fraqueza, alteração na sensibilidade, são outros sintomas, né? É um universo bastante vasto que a gente precisa tentar entender um pouquinho aqui no programa de hoje. Eu quero fazer uma pausa aqui na nossa conversa para mostrar para vocês, então, o que vai ser necessário para a receita de hoje. Esse creme de espinafre está maravilhoso. Olha só, anota aí o que você vai precisar. Alho, a gente vai usar cebola roxa, cebola branca, vamos usar também aipo, o famoso salsão. A gente vai usar vagem aqui, a gente já escaldou ela, deixou ela ao ponto, assim, não tá molinha não, mas já tá levemente cozida. Salsinha picadinha, caldo de legumes, que é muito fácil de fazer, e espinafre, folhinhas de espinafre. Também vamos usar para essa receita amêndoas e azeite e sal para temperar também, tá? Enquanto a gente vai conversando mais um pouquinho, eu vou mostrar como é que a gente prepara essa receita, que é basicamente refogar a cebola e alho e também o aipo. É a primeira etapa dessa receita, a gente vai refogar esses ingredientes aqui com um pouquinho de azeite. Eu gosto de usar sempre a cebola primeiro, porque ela demora um pouquinho mais para cozinhar. Então vai cebola branca, cebola roxa também vai agora. E não tem problema se a sua não ficou tão picadinha, pequenininha assim, porque depois a gente vai
dar um jeito nessa situação. Cebola, alho. E a gente está usando o espinafre nessa receita. Ela ajuda a manter a saúde porque ela é rica em ferro e acho que talvez seja a hortaliça mais famosa, né, que a gente tenta oferecer para as crianças, ainda permanece o espinafre. Alimentação saudável também tem a ver com coluna em ordem, coluna saudável, Rogério? Tem, com certeza. E os ingredientes que você está usando nessa sopa, eles são ingredientes que, se você observar, são anti-inflamatórios. São. E eles vão controlar a pressão também. Então, é isso daí. É o alimento natural trazendo saúde para a pessoa, né? E vai ajudar realmente a fortalecer o sistema de defesa, né? O sistema imunológico. Aí com a questão do alho, a questão da cebola, isso daí é um grande fortificante para o organismo. Agora me fala uma coisa. Quando a dor, a gente falou de maneira geral, né, doutora, sobre a dor no braço, dor nas pernas, relacionado à dor na coluna. Mas quando a dor começa a irradiar para a perna, o que pode ser? Pode ser o início de uma hérnia de disco, né? O que seria a hérnia de disco para o pessoal entender? Entre uma vértebra e outra, temos o disco intervertebral. Ele tem uma função de absorver o impacto, de suportar o peso corporal. Com o passar do tempo, com o passar da idade, esse disco, muitas vezes, ele vai desidratando. A água do seu interior vai sendo retirada e ele vai ficando com uma consistência um pouco mais endurecida. Todo mundo desidrata naturalmente? É um processo natural do envelhecimento. E essa desidratação, esse enrijecimento do disco, muitas vezes favorece a estrutura mais externa, que seria o ânulo fibroso, a se romper, né? E geralmente se rompe na região posterior, na região de trás, que é a parte mais frágil desse disco. Sabemos que no disco ele tem um conteúdo interno, que seria o núcleo pulposo, que muitas vezes esse disco ele pode ter uma extrusão. Isso, se tiver uma extrusão, já caracteriza uma hérnia de disco, quando tem uma extrusão do núcleo pulposo e tem um pinçamento ou toca na medula ou numa raiz nervosa, por exemplo. Traduz pra gente o que é essa extrusão. Essa extrusão seria um deslocamento de parte do disco para a região posterior, para a região de trás das costas, que é onde passam os nervos, né? Então, essa função de amortecer aí, ela fica comprometida. Com certeza, gera uma instabilidade naquele segmento da coluna e, se nada for feito, com o passar do tempo, tem o famoso bico de papagaio, existem algumas alterações artrósicas que geram ali na coluna, né? Agora, a gente, o ser humano, é danado para deixar a coisa para resolver só quando surge um problema. Existem exercícios que com certeza a gente pode fazer em casa, enquanto estou cozinhando ou de repente no momento de relaxamento enquanto assisto TV. O que dá para ser feito, Rogério, para prevenir problema de coluna? Para prevenir, por exemplo, você está aí cozinhando, você poderia ter um apoio para os pés, para um pé, para estar descansando, você não ficar o tempo todo com uma banquetinha. Uma banquetinha, na hora de passar a roupa, então você vai controlando, invertendo os pés para não dar essa sobrecarga aí sobre os discos articulares que você tem na coluna. Então são coisinhas simples. De vez em quando, a cada 1 hora e meia, para quem trabalha em pé, dá uma alongada, uma espreguiçada, dá aquela relaxada, sair da postura sentada também. O pessoal que trabalha aí em escritórios, né? Então são dicas interessantes e fáceis e práticas. Parece que não tem efeito nenhum, mas é fundamental. Que é o fator da ergonomia, né? Então, muitos problemas vêm por uma ergonomia errada também, o material. Então, é essa parte externa que não está favorecendo. Então, um tijolinho que você colocou ali, você trabalha sentado, você apoiou um pé, já vai mudar totalmente a carga sobre a estrutura daquela pessoa. A maneira correta de dormir, de deitar também pode interferir. Colchão, né? Então, o ideal seria, no seu colchão, inverter a posição dele todo final de semana, né? Então, você mudar o posicionamento desse colchão para ele não ganhar a sua forma. Entendi. Isso daí são dicas para durar mais o colchão e durar mais a sua saúde também. E olha, aproveitando que o Rogério está falando dessas dicas, a gente vai chamar agora uma matéria que a nossa equipe preparou de atividades, exercícios que você pode fazer para evitar, alongamentos na verdade, para evitar problemas na coluna. Vamos ver. Olá! No quadro em forma de hoje, iremos falar sobre alongamentos. Para o músculo ser saudável, ele precisa ser forte e flexível. Por
Por isso preparamos alguns alongamentos para prevenir dor na cervical, no pescoço e nas costas. Escolhemos a posição deitada para que seja uma posição de segurança. Independente do problema que você tenha, é uma posição que protege a coluna cervical e você pode fazer o alongamento sem medo que aconteça nenhum problema. Então, nessa posição, a gente pode segurar a cabeça, sustentar lá no alto, tentar relaxar a cervical e sentir estirar toda essa musculatura aqui atrás. Enquanto sustenta, vamos respirar lenta e profundamente e manter essa posição por uns 20 a 30 segundos, sempre lembrando de inspirar e soltar o ar. Na hora de soltar o ar, isso ajuda a relaxar a musculatura, então é muito importante associar a respiração com o alongamento. Pode descer? O outro alongamento que faremos é para os laterais. Então nós inclinaremos a orelha em direção ao ombro e com o auxílio dessa mão, tracionaremos. E faremos da mesma forma. Mantenha por 20 a 30 segundos, respirando lenta e profundamente. O outro alongamento, também ainda nessa posição, iremos rodar a cervical, como se quiséssemos encostar o queixo nesse ombro, tomando cuidado de não elevar o ombro, e sim levar o queixo até o ombro. Nessa posição, também manteremos de 20 a 30 segundos, respirando lenta e profundamente. O próximo alongamento que faremos é dos músculos peitorais. Eles ficam aqui na frente. Algumas vezes, as dores que sentimos na região do pescoço e da parte inicial das costas é por conta de encurtamento desses músculos. Só que para alongá-lo de forma efetiva, utilizaremos cantinhos da casa. Então, vou explicar inicialmente como que faríamos esse exercício. Para sentirmos alongar essa musculatura, o tronco tem que vir para frente e os cotovelos para trás. Essa é a ideia do alongamento. Mas para que possamos executá-lo, precisamos ter um cuidado. A perna irá para frente e você irá deslocar o peso do corpo todo para frente. E você vai sentir apenas essa região encostar na parede. O cuidado que temos que tomar é de não fazer uma curva na coluna lombar, porque já para quem tem dores nessa região, pode sentir aumento da dor. Então, o cuidado é, iremos deslocar o corpo inteiro para que somente essa região estique. Esse foi o quadro em forma de hoje. Lembrando que devemos associar esses alongamentos com respiração, de forma lenta e profunda. Um outro detalhe é que não deveremos sentir dor durante o alongamento. Tem que ser um estiramento suave e de forma confortável. Essas foram as nossas dicas e até a próxima! Realmente dicas simples, mas dicas que fazem toda a diferença. Agora, surgiu uma pergunta aqui. Aquela história de estralar as costas, estralar o pescoço, ou um amigo que vem, peraí, senta aí que eu vou te arrumar, vou colocar sua coluna no lugar. Funciona? É bom fazer isso, Rogério? Isso, são técnicas. Fazer o caseiro é problema, que é um risco que você tem, porque por dentro da nossa coluna, dentro do disco intervertebral, nós temos passando a medula espinhal, que é o que leva a informação do corpo para o cérebro, do cérebro trazendo a resposta dos comandos todos. Então, a pessoa, por exemplo, num acidente automobilístico, daí ele tem lá o movimento de chicote, e aí ele pode romper um desses fios, né, que a gente pode chamar assim. E rompendo, a pessoa vai perder o quê? Movimentos. Ela vai perder funções e que não são irreversíveis, que não tem aí a cura nesses casos. O que a pessoa tem que fazer? Então, tem os especialistas nessa área que eles sabem fazer para promover o relaxamento. Tem o RPGista, tem o osteopata, tem o quiroprata, que eles estudam para fazer esse trabalho. Agora, no dia a dia, é um risco. Quem não sabe fazer, pode ter o prazer de ter um conforto ali, um relaxamento. Às vezes dá um alívio momentâneo. Mas ela tem o risco de, se a pessoa não é habilitada, lesar você, e aí vai ser pior, né, a situação. Olha, dando andamento aqui no nosso caldo, a gente colocou o caldo de legumes, que é um caldo que você pode preparar de repente, com a casca da cebola que você tira, as folhas do alho poró, que também podem ser utilizadas. Você pode usar restinho de legumes, ferve a água, esses cascas já devem estar bem higienizadas. Você vai colocar esses legumes ali
e vai deixar ferver por um tempo, até ficar com uma corzinho e um saborzinho gostoso. Você pode guardar esse caldo em geladeira por até uma semana ou até congelar. A gente está usando o caldo pronto aqui, que já tinha sido feito em nossa cozinha, colocamos aqui e o espinafre agora vai levar uma murchada, vai dar uma murchada só e tudo isso aqui vem para o liquidificador. Então, enquanto a gente conversa mais um pouquinho, eu vou deixar levantar a fervura só para o espinafre murchar, tá bom? Agora eu quero saber o seguinte, quando aparece dor nas costas, que tipo de especialistas devem ser procurados? Tem alguma triagem que deve ser respeitada? Ou que dica você dá, doutor? Sim, dependendo dos sintomas que o paciente apresenta, vamos dar um exemplo. O paciente está tendo uma perda ponderal, está emagrecendo, está ficando fraco, com inapetência, não tem apetite para nada. Esse paciente, ele pode muitas vezes ter um tumor ali na coluna vertebral, um mieloma múltiplo, uma metástase de outro tumor, é um sinal preocupante e deve procurar o especialista. O paciente tem algum sintoma urinário, muitas vezes um nefrologista, que deve ser o médico mais bem indicado. Mas como nós sabemos que a grande maioria dos casos tem uma origem muscular e tem uma origem estrutural da coluna vertebral, a grande parte passa com um ortopedista, né, que seria o médico especialista nessa região corporal. E aí o ortopedista vai indicar as outras Sim, áreas? Aí ele seria como uma pessoa que estaria triando para os outros especialistas, né? Um outro ponto interessante é a automedicação. Muita gente, todo mundo tem sempre um comprimidinho em casa e tem aquela indicação da vizinha, do amigo do trabalho, da mãe, né? Ai, toma isso aqui que foi bom pra mim. Qual é o risco da gente fazer isso no caso de problemas da coluna? Então, o paciente não deve se automedicar, deve passar em consulta médica para avaliar qual o remédio que é mais necessário para o seu caso. Muitas vezes uma contratura, um relaxante muscular, ele é bem indicado, mas um paciente que já não tem uma contratura, tem um sintoma de ciatalgia, enfim, ou algum outro problema que muitas vezes não tem uma origem ortopédica, então esse paciente ele tem que ser examinado, diagnosticado corretamente e tratado também de uma maneira adequada. Mais específica. Sim. Agora é o seguinte, muitos dos nossos telespectadores evitam tomar medicamento. Realmente eles preferem a coisa mais natural, o tratamento natural e tem o seu lugar, sim, tem também muitos efeitos positivos, mas os alongamentos, por exemplo, que a gente viu aqui na proposta, substituem medicamento? Em partes pode substituir. Se esse paciente tem algum problema postural, muitas vezes uma RPG ela é bem indicada, ou algum problema de contratura da musculatura, um alongamento, um fortalecimento dessa musculatura lombar, ele vai estar bem indicado e nesse estágio do tratamento pode ser tanto na parte aguda quanto numa forma preventiva, para evitar lesões futuras. Então, com certeza, a longo prazo ele pode substituir medicamentos. Mas o medicamento, às vezes, ele tem um papel, tem o seu papel, né? Num caso de mais agudo. Principalmente nos casos agudos. Tá certo. E nós temos vários tratamentos naturais, por exemplo, o gelo é um tratamento natural muito aplicado dentro dos tratamentos para alívio de dores e inflamações. Nós temos o pé dilúvio também, que você pode fazer em casa, que é o escalda-pés, conhecido por alguns, que é os pés na água quente, água fria. Você consegue tirar uma inflamação também e melhorar a circulação, trazendo um fluxo sanguíneo melhor para poder trabalhar o tratamento daquela região. Sim. Você pode colocar aí a geoterapia, uso de argila, também sobre uma bursite, um problema, um entorse de tornozelo. Você pode estar colocando esses artifícios da natureza também. Que funcionam muito bem também, muito são bem. terapias super efetivas, né? Justamente. Ó, agora para finalizar o nosso caldo, a gente vai colocar aqui. Eu vou tirar aqui, vou fazer na pia para não fazer bagunça. Mas tudo que a gente colocou aqui, murchou o espinafre, a gente vai colocar no liquidificador e a gente vai bater isso aqui até virar um creme. É bem rapidinho. Eu coloquei aqui 2 colheres de amêndoas, você pode colocar mais ou menos, se você quiser. Ela vai dar uma cremosidade na receita. Vamos lá. Bater até virar um creme. Outra
pergunta também bastante comum entre mulheres é que durante o período da tensão pré-menstrual, muitas mulheres reclamam de dor na região lombar. Por que será que isso acontece, Rogério? Também, durante o período, muitas doenças são relacionadas à ordem neurológica, né? Então, a pessoa começa a pensar, amanhã vou estar na minha fase menstrual. Então, ela já começa a ficar tensa, já começa a ficar nervosa e essa tensão gera o quê? Uma contratura na musculatura dela da região lombar. E com isso gera-se uma dor. E aí, como tratar, né? Então, nessa fase dessa dor, e a gente pode até colocar também para a mulher grávida, que está ali mudando, daí é uma estrutura daí também funcional, ela, conforme o bebê vai crescendo, vai aumentando a lordose dela. Ela pode tratar como? Colocando ali uma compressa quente sobre a região, porque é um problema, então, do músculo contraído, aí você relaxa esse músculo colocando o quente. Então, você não vai colocar gelo nessa situação, senão você vai aumentar ainda mais a contração. Então, se é um problema de contração muscular, usa-se o calor como tratamento, que também ele é analgésico. Tá. Isso. Ó, vou finalizar com um fiozinho de azeite aqui. E já quero convidar vocês para irem lá para a mesa que a gente vai provar essa receita para dizer o que vocês acharam aqui do nosso caldo de espinafre. Eu coloquei aqui a vagem mais crocante E o posturinho vai ficar aqui de olho na gente, né, gente? Uhum. Olha, vou servir aqui para vocês experimentarem, podem sentar. O cheiro tá bom. O cheiro tá bom, né? Você aí de casa, se perder os ingredientes ou o passo a passo dessa receita, é só acessar o nosso blog. Podem provar, podem sentar. E quero convidar você para acessar o nosso blog também para receber presente. A gente tem lá a revista Fique Leve, que é uma revista que você recebe em casa totalmente gratuitamente. É só colocar os seus dados, está aqui a revista Fique Leve. Acesse, coloque os seus dados e receba aí na sua casa, tá bom? O Vida e Saúde vai ficando por aqui. Podem provar. Eu vou experimentar antes de terminar o programa. Não posso, né? Muito bom. Gostaram? Delicioso, viu? Muito bom. Faz aí, conta pra gente como é que saiu a sua. Um abraço e até o próximo programa Vida e Saúde. Tchau, obrigada pela participação. Obrigado. Você gostou do que assistiu agora? Tem muito mais esperando por você. Olha só, conteúdo exclusivo. Clica aqui e assine nosso canal. Vai ser ótimo para você.